Então, o nosso conteúdo agora é hipertensão arterial, né? A mesma coisa que pressão alta. Então, digamos que uma pessoa, né, todas as pessoas que têm a saúde em dia, digamos que a pressão é em torno de 12/8, tá? Então, ou 120 mmHg, né? O que seria o mmHg? É milímetros de mercúrio, o Hg é o mercúrio, tá? Então, digamos que a pressão normal nossa é 12/8, ok? Já uma pessoa que apresenta a sua pressão acima de 14/9, né, geralmente ela é considerada, então, uma pessoa hipertensa, tá? Então, é uma série de fatores que causa a hipertensão. Por exemplo, pode ocorrer a hipertensão na questão de alimentos, né? Mas a gente tem que destacar também, né, que cerca de 90% da hipertensão pode ser genética, tá? Então, digamos que uma vida saudável, muitas vezes, pode fazer com que essa pessoa tenha, né, reduza a sua questão de pressão e volte à vida normal. Então, muitas vezes está relacionado, né, a questão da hipertensão com o consumo excessivo de sal, né? Então, digamos que quando nós consumimos uma grande quantidade de sal por dia, esse sal vai acumular no sangue, né? E o que ocasiona no sangue, então? Nós sabemos que o sangue é um líquido precioso, né? Que ele se encarrega de levar os nutrientes para dentro de cada uma das nossas células, né? E levar nutrientes, retirar o excesso de água, de gás carbônico, de oxigênio, enfim, como ele é responsável pelo transporte. Então, uma vez que o sal está misturado na alimentação, essa alimentação, os nutrientes muitas vezes, né, vai para o sangue e o excesso de sal vai para o sangue também. Vamos fazer uma comparação. Se a gente tem um excesso de sal no sangue, né, e a gente analisa as nossas artérias e veias, as nossas artérias, né, e as veias, elas são estruturas que têm uma concentração de água, né, ao redor das artérias, das veias, para manter, digamos que a hidrostática ali, né, digamos que o equilíbrio do corpo. Então, uma vez que não tem mais água dentro das artérias, o que pode ocasionar ali se a gente consome muito sal? O sal em contato com a parede das artérias vai, digamos que, desidratar, ou seja, essa água que está nas artérias, nas veias, elas vão perder por osmose, né? Digamos que vai passar de um meio hipotônico ou hipertônico, ou seja, a água é uma concentração de hipotônico, certo? Já o sal é uma concentração hipertônico. Então, digamos que o sal e a água junto vai ocorrer as trocas, né? Quem é mais e quem é menos, vai ocorrer então a perda de água, por exemplo. Um outro exemplo, se a gente pegar uma lesma, a lesma, o corpo da lesma, é uma grande concentração de água, ou seja, hipotônico. Se a gente coloca o sal sobre a lesma, é hipertônico. Então a lesma ela vai acabar morrendo porque vai desidratar o corpo dela. Então a mesma coisa acontece lá no interior das nossas veias e artérias com o consumo excessivo de sal, né? Vai enfraquecer, vai enrijecer a parede das artérias e pode muitas vezes ocorrer, né, um AVC, um infarto, né? Enfim. Tá, pessoal? Então, a hipertensão é quando a pessoa apresenta sua pressão acima de 14/9, né? Também representado por mmHg, certo? Então, a gente tem algumas características, né, que fala sobre a hipertensão. Por exemplo, quais são os sintomas, né, os sinais e sintomas dessa doença? Muitas vezes, dor de cabeça, a falta de ar, a visão borrada, zumbido no ouvido, tonturas, né, dores no peito. Isso é uma série de fatores, né, que pode estar relacionado com a questão da pressão alta, da hipertensão arterial. Fatores de risco, então, históricos familiares, por exemplo, pais hipertensos, né, que têm risco, que
tem um risco de 30% maior de ter pressão alta, por exemplo, o filho, então pode passar de pai para filho também. A idade, a partir de 60 anos, né, as artérias podem ser perdem a flexibilidade, como eu expliquei antes, né, que vai acontecendo que vai ocorrer, né, a perda de água, a desidratação, a poluição, a obesidade, estresse, né, o sono irregular, é uma série de fatores, né, de risco, então, tabagismo, diabetes, enfim. A prevenção é um estilo de vida saudável, né, menos consumo de sódio, de sal, então o sódio está na concentração do sal, tá? O excesso de salgadinhos, esses alimentos industrializados, né, ocasionam, né, uma série de fatores negativos aí em relação à saúde, ok? Diagnóstico, então, hipertensão, né, não se costuma dar sinais, por exemplo, ali. Então é importante, né, pessoal, manter a vida saudável, manter uma alimentação adequada, né, sem o consumo de refrigerantes, de sal, etc. Ter mais alimentações ricas em legumes e frutas, certo? Mas tem tratamento também para hipertensão, mas isso ocasiona, né, futuramente uma série de fatores negativos no organismo, por exemplo, uma sobrecarga nos rins, tá? Então a gente tem que levar em consideração, né, o que é mais importante seria ter uma vida saudável com alimentos, né, que não seja tão industrializados, alimentos naturais, né, plantar o seu próprio alimento, consumir bastante frutas e verduras, beber bastante água, né? Isso então vai auxiliar a nossa saúde, ok? Um abraço!